quadro. Furou de novo. Onde fez? Quando vemos um corpo saudável, uma bela flor ou uma árvore, estamos vendo um conceito bom da ideia de corpo, árvore ou flor. Quando vemos um corpo envelhecido e adoentado, uma flor murcha ou uma árvore seca, estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Por que isso? Porque nos dois casos há harmonia, certo? Não tem bem e mal ali. Tem a flor bela naquele estado harmônico dela. E depois ela em estado de transformação. Então não há bem e mal ali. Por isso que ele está mostrando isso aqui. Quando vemos o corpo envelhecido e adoentado, uma flor... vou pular aqui. Quando melhoramos nosso conceito de ideia de corpo ou manifestação, chamamos essa concepção melhorada de cura. Porque o capítulo está falando do quê? De cura metafísica. Então, quando eu melhoro o meu conceito de ideia, de corpo ou manifestação, a coisa aqui que é a palavra ou manifestação passa batido, né? Ou manifestação significa que o corpo é manifesto. Se o corpo é manifesto, ele é manifesto de algo. Se ele é manifesto de algo, ele é manifesto do Espírito onipresente, que a gente sabe que é o campo unificado. Então, o corpo deveria ser perfeito. Esse tipo de elaboração vai fazer isso daqui, ó. A mudança aqui, ó. Quando melhoramos nosso conceito de ideia, essa reflexão melhora o conceito do indivíduo a respeito da ideia de corpo ou manifestação dele e dos outros, e também de manifestação de acontecimentos da vida. Então não precisa acontecer tudo dando errado e minha vida ser chata sempre, porque ontem foi assim e amanhã também vai ser, enquanto no hoje eu sentir isso e não tiver outra informação. Qual é essa outra informação? Que as pessoas não sabem como funciona a vida. Então elas são escravas e reféns das circunstâncias e situações, e elas não conseguem mudá-las. Cai na zona de conforto. Quando vai atrás de uma orientação religiosa, é para suportar a zona de conforto, porque a zona de conforto não são só fugas mais assim, excêntricas, né? ou diversões mais... Quando a pessoa tem foco num hobby, aquilo vira uma fuga mesmo, né? A distração, que não é só a novela, a distração é o indivíduo enganar a si mesmo, porque ele não procura uma saída para os problemas dele, porque ele não sabe nem aonde procurar. O que ele vê é a vida material, ele vê a igreja, ele vê a televisão, ele vê a vida acontecer diante dos olhos dele sem saber o que a vida significa. Então, quando a gente começa a tomar consciência de conceitos de mecânica quântica, tem que saber que a vida é outra coisa. Só que a energia em movimento tem uma energia por trás. Essa energia por trás é consciência, então eu também sou. Agora, em que nível está a minha consciência? Porque aqui quando ele diz, quando melhoramos nosso conceito de ideia de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Aqui ainda é uma cura metafísica da mente, mas ela pode acontecer. O Joel fala que isso começa já no início da prática, a funcionar dessa forma. Na realidade, nada aconteceu ao tal paciente ou ao seu corpo. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo, ou seja, aconteceu no que ele pensava. Mas porque ele aprendeu a pensar de forma diferente? Não, porque ele refletiu determinado tempo sobre uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Aquele tempo de reflexão daquela linha de raciocínio levou ele a uma clareza das ideias, desarmou ele do problema, seja qual for, a doença, o desemprego, não sei o quê. Porque se ele já está ferrado, uma hora ele vai entender mesmo. E se ele está mais ou menos, ele está estudando, ele vai entender mesmo. Tem gente que está trabalhando, de repente tem um puta problemão, aí depois resolve o problemão. Tem um rapaz que está lá no YouTube, ele fez um comentário no YouTube esses dias, ele fez umas 4 sessões. E isso não sei lá quanto, um ano, né? E na primeira sessão, que é normal, né, para uma metade dos que me procuram, um carro com caos, com tudo do avesso, não tendo onde morar, não tinha dinheiro para fazer nada, morando de favor, de repente, na casa de alguém ali. Em um mês e pouco, ele arrumou coragem para sair dali, para ir para um lugar que também não estava muito bom. E depois as coisas começaram a acertar. O que ele fez? Ele fez 4 sessões. As sessões significaram alguma coisa? Nada. Foram meras orientações. A diferença aí foi o que ele entendeu no Joel. Que aquela falta e aquele sofrimento daquele momento não tinha problema. O que aconteceu? Uma mudança na consciência.
A prática é para promover mudança na consciência, porque é quando a mudança vem para a consciência que Deus flui de dentro para fora. Por mais que a gente ainda não esteja sabendo muita coisa da prática, por mais que não esteja sabendo muita coisa da prática, ela começa a ter alguma eficácia, não como intenção mental, mas porque é princípio espiritual. Não é? O princípio espiritual mais simples, mais disfarçado que tem no Joel, e que a gente às vezes nem dá muita atenção, ou não sabe interpretar, né? Lança teu pão às águas. O lança teu pão às águas não é só o trabalho que a gente faz, ou aquilo que está ao nosso alcance fazer, por qualquer pessoa, a qualquer momento, que eu já falei, a pessoa não vira Madre Teresa e fica fazendo as coisas dos outros o dia todo, mas tudo que está ao alcance dela, em qualquer tipo de ajuda ou orientação, ela dá. Porque esse é o lança o pão às águas, o trabalho com a sombra. Ela não está lutando contra o que vem do externo, mas está procurando conviver com aquilo de forma melhor. Isso é expansão de consciência. Está tendo uma ação de superego ali, mas não vamos ficar falando disso. É uma expansão de consciência porque está se tornando consciente da presença, que não há o que temer, que o outro também é o Cristo, etc. A gente pode até chamar de ladainha, né? Porque isso é ladainha mesmo, repete, repete, repete. Tanto que para quem não tem receptividade ao assunto, Joel é repetidíssimo. E a gente repetindo e entendendo, por que a gente não vira um Joel, né? Porque depende de um amadurecimento da consciência. Vamos lá. Na realidade, nada aconteceu ao teu paciente, ao tal paciente, ou ao seu corpo. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo. Então, uma catarse, ela é ultrapassada em semanas ou meses, seja de doença física, ou algum mal psicológico, ou uma falta de grana, qualquer coisa, uma catarse. Mudando a consciência, vai haver um evento que vai consertar aquela situação. É inevitável. Esse setor, aqui, ó, a mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como crença melhorada. Por isso que eu sei que o Joel está falando aqui, que no início da prática isso pode acontecer com o poder da mente. Então, ele se tornou visível como crença melhorada, porque foi uma ideia melhor de si mesmo. Isso nada mais é que amadurecimento psicológico. Nós não estamos no nível da prática aqui ainda, né? Por esta razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda. Ele está falando aqui, ó, quando melhoramos nosso conceito de ideia e o corpo, chamamos tal. Quando nós melhoramos, o indivíduo praticante, o individual, ele melhora a ideia de corpo, ele melhora a concepção de vida, a vida dele vai ter outro movimento. Às vezes não é assim que acontece, a graça entra na vida de uma pessoa e dá uma... Como é que vai falar que a graça dá uma oportunidade se Deus não faz escolha, né? Mas algum evento da consciência daquela pessoa trouxe um evento da graça até a vida dela. E ali ela tem uma oportunidade de que algo aconteça. Se ela está muito no modo... Porque são sinais que a gente tem pela vida. Quem não teve um negocinho aqui, um ali, um outro ali... talvez eu desconfio que eu senti tal coisa. E aquilo passa batido, porque parece que foi uma coisa... É especial e momentâneo, mas foi só aquela vez, porque afinal de contas eu ainda sofro. Aí aquilo não significa nada para ele. Então, ocorrer essa mudança na consciência, quando a gente não sente e não sabe direito o que é a presença, é começar a ficar consciente que se é onipresente, está aqui. E eu posso manter contato consciente com isso, observando todas as situações. Porque nenhum problema mais poderá ter poder sobre mim. Ele está falando não para o inimigo, porque o inimigo está na mente. Ele tem que dominar o mental dele. Ele não vai dominar o mental, controlar propriamente os próprios pensamentos. E, né, a gente sabe que a mente é a vaca louca. A gente vai dar sal para ela, né? Vamos acalmar ela. A gente vai aprender a observar os pensamentos para poder fazer essa mudança de consciência aqui. Ó. Por esta razão, agora ele já pula para outro assunto. Apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade de da cura, e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda, porque mesmo que não seja um prático da presença é uma pessoa que só faz isso. A gente já viu isso nos livros de Joel. Praticantes são todos aqueles de todo e qualquer ramo de atividade, né? Desde quem cuida dos filhos em casa, até quem tem qualquer tipo de atividade profissional.
Porque a prática vira o horário a vigiar, aquilo é aplicável em qualquer situação. Na rua, o dia inteiro, no trânsito. Porque a nossa mente vai funciona duas coisas juntas, que nem eu falei na última aula. A prática vai funcionar junto com os pensamentos humanos. Aí eu tenho que ter a paciência de observar meus pensamentos humanos para não temê-los. Então é superego observando o ego, que é ele observando ele mesmo. Só que aí isso vai dar trabalho, é cansativo e a gente vai ter uma tendência a voltar e pensar em problemas. E aí é onde entra a palavra. É onde entra a capacidade de ficar consciente dessa presença, elaborando de algumas formas ali, né? Porque aí não é procurar a igreja no domingo, é ficar consciente internamente de algo da palavra ou do conhecimento da presença, porque a vigília obriga isso. O início do refino da prática são as percepções internas de ansiedade, pressa, raiva e contrariedade. Você pode até se expressar um pouquinho contrariado ali, mas você vai ter que se reavaliar. Ou você vai corrigir meio que rápido a sua postura, vai pedir uma desculpa. Ou aquilo aprimora a prática para uma outra oportunidade de tensão ou problema semelhante ou até pior. Então você vai cada vez lutando menos com cada situação. E quem luta menos com cada situação é com quem? Com o invisível, porque o invisível não luta contra nada. Né? Eu não lembro uma frase que eu vi esses dias, que Deus controla absolutamente tudo, até dentro das aparentes desgraças, porque assim, quem é o Filho de Deus é o iluminado, é ele que caminha pela graça, né? Os reis da terra são servidos, os reis do Espírito são servidores, só que o rei do Espírito, ele anda em solo sagrado, todos os outros eventos ao redor, mesmo que sejam sombra, é para enaltecer e glorificar o Cristo naquele que está, naquele lugar, naquele momento. Quem é alguém com alguma consciência do Cristo ali? Mesmo que ele não tenha nenhuma ação, passa despercebido. Ele teve, que nem o Joel quando fala lá ele estava na estação de trem, apareceu 2 notícias lá no jornal, extra, não sei o que, aí todo mundo arrasado. Aí o Joel pensou assim, realmente a crença humana tomou o mundo neste momento. Em seguida ele ouviu, né? A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Naquele momento o Joel sabia que era o Espírito falando com ele, porque veio do trovejar do silêncio. O Joel descansa e sente. E ele viu a feição de todas as pessoas mudarem naquele momento, naquela estação. Como é que pode isso? Então quem é que tem poder? Só que o poder tem que estar na consciência de alguém que está ficando consciente desse poder. Porque o poder espiritual é poder nenhum. Então eu tenho que me considerar sem poder nenhum. Sem Deus eu não sou nada. E observar, agora, né, para ficar mais fácil, observar o desenrolar dos acontecimentos da vida individual de cada um, com tudo que está ao alcance. Aconteceu um movimento interessante, eu tenho visto, cadê Samira? Está ouvindo, minha querida? Eu vi um movimento interessante no atendimento, pelo menos um quarto, estou chutando por baixo, dos pacientes. Teve um movimento nas últimas semanas que eles não sabem o que eles querem fazer com a prática, mas eles sentem que eles devem fazer alguma coisa. Eu já esperava por isso, veio deles. Eu, mais um, falei, olha, agora realmente tem alguma coisa acontecendo. Bom, vamos, porque é inevitável, né? A presença age, aqui, ó. Isso age que como o próprio indivíduo. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como crença melhorada ou cura. Por esta razão, o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade de cura ou melhora, ou ajuda, oração pelo outro, e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda. Vamos supor que ele é um praticante no secreto, é alguém próximo ou conhecido, ou alguém que chegou trazendo um problema para ele. A gente já sabe que como iniciantes a praticantes, se o reino de Deus está dentro de nós, aqui está a solução. Portanto, se a gente vê uma pessoa atropelada ali na rua, a gente vai reinterpretar. Se a gente não se aproximar para ajudar, nós vamos reinterpretar que não há nenhum poder naquilo. A Mary Baker Eddy fez isso uma vez, o cara tinha tido fraturas expostas. Ele levantou são com a carne no lugar, sem fratura exposta, sem corte. Agora, como é que se dá isso? É desenvolvimento de nível de consciência. Ah, tá, mas eu não sou a Mary Baker Eddy, não interessa, porque é desse jeito que a prática começa para todo mundo e é desse jeito que começa a ver os efeitos. Né? Então,
Aqui, a culpa do fracasso nunca é do outro, e o praticante não pode achar que a culpa de uma não rápida melhora, benesse, ele tem um problema na família, ele quer influenciar aquela família de forma benéfica ou que seja mais harmônico ali, ele está meio perdido, ele não sabe o que fazer, ele está com problemas domésticos. Ele tem que ter aprendido a levantar o Cristo no outro, ficar consciente da presença, fazer um pouquinho da meditação contemplativa. E é pagar para ver. Ele tem que pagar para ver o que vai acontecer com aquilo. Só que ele só vai pagar para ver se ele entender que aquilo pode ser verdade. Senão ele não vai fazer. Então, quando isso acontece, ele começa a ter pequenos e inegáveis testemunhos. Não vão acontecer sempre, nem quando ele quer. Isso apenas serve de sinais, não são sinais que, agora eu vou te dar um sinalzinho. Não é Deus dando um sinalzinho. A consciência dele já começou a desarmar da crença em dois poderes, ele está enxergando um mundo um pouco diferente, né? Observando medos e coisas e ficando um pouco consciente disso. Como ele disse aqui, houve uma mudança na consciência. De repente ele pode ter um pensamento sobre determinado problema, um pensamento normal da prática, e para surpresa dele, em seguida vem a graça. A graça da resolução do problema, de uma facilidade, ou de um caminho para a resolução do problema, ou às vezes, é uma compreensão interna tão clara, que ele fala, meu Deus, mas então esse problema, ele vê que ele está fazendo tempestade num copo d'água, um cavalo de batalha. A gente enxerga o problema grande, porque a gente enxerga a gente pequeno. Realmente, como ego a gente é muito pequeno, mas e o que está em nós? Não é maior do que o que está no mundo? E isso não vira reinterpretação por problema? Olha, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou reinterpretando, a minha cabeça funciona assim o tempo todo. Agora é uma beleza? Tem hora que enche o saco, porque tem problemas que exigem um pouco mais de elaboração. Você tem que elaborar mais. E quando você elabora, que você cobra, até onde deve ir a sua prática? Já que nós entendemos esse começo, pode demorar 6 meses ou 1 ano para a pessoa cobrar a própria prática, mas ela vai cobrar. Certo? Porque ela pode continuar como qualquer emprego ou empresário, mas se ela não estiver vendo que ela pode e deve, tem a obrigação de proporcionar algumas curas, ou não o pensamento ou a intenção da cura, mas saber que está orando por pessoas que chegou problema até ele não pode soltar mais, a vida dele não está mais solta, ele está a serviço da presença. Chegou lá o vizinho, desempregado, pelo amor de Deus, tal, não sei o quê. E é zero, não é nanosegundos, tem que ser instantâneo o pensamento de que não há poder nessa situação da vida daquele camarada, que ele também é manifestação da presença, que nós estamos em solo sagrado, que a solução está aqui porque o reino está aqui. Agora a solução está aqui, eu tenho o poder, eu vou fazer uma oração, vai ajudar ele. Se não é a gente que faz, como não é a gente que opera, a função do praticante ou de quem descobre o caminho da vida mística é tentar permanecer consciente neste caminho, porque as graças e as bênçãos para nós e para outros vêm apenas em decorrência disso. Não é necessário um exaustivo poder mental, uma elaboração mental baseada em pensamentos de mecânica quântica. Ele deve permanecer na prática, suave, todos os dias. Não vai ser suave, tem catarse. É a catarse que afia o negócio. A catarse é quando a coisa está ruim e eu estou entendendo que está certo, mas ainda não senti o alívio. Vamos para baixo para ver o que tem. Por essa razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que pediu ajuda. A gente lê de novo e tem que falar mais uma coisa. Porque eu estou iniciando a prática, aí tem alguém, não, mas isso aí não acontece na vida dele porque ele é assim, assim, assado. Eu entendo crítica e julgamento, mesmo que eu esteja identificando uma somatização lá, você entendeu? Faço mesmo que eu não saiba fazer uma análise psicanalítica, isso não deve estar acontecendo por causa de tal coisa. Ele não deve estar perdoando alguém, vou sondar isso para dar dica para ele. Não vai adiantar, ele não é receptivo. Né? Quando a gente vai falar, oração e vigília não é análise de quem é receptivo ou não. É levante do Cristo incondicional. Né? Então, por isso que a responsabilidade é do curador ou do praticante. A responsabilidade dele, cura aqui, é visão periférica do praticante.
Qualquer problema, doença, tristeza, não sei o quê. Se o praticante não estiver olhando para todos os problemas ao redor dele, ele está olhando só para ele mesmo. E se ele está olhando só para ele mesmo, ele está olhando para o espelho mesmo, né? Porque aí ele está olhando só ele. Só ele é a vítima, só ele é o problema, o mundo que se dane. Eu não sei como que eu resolvo o meu. Que nem o filme do Toque Toque lá do Netflix. A gente não sabe como resolve o nosso porque a gente não está afim de resolver o do outro. E quando a gente resolve o do outro, a gente está servindo quem? De novo o todo. Né? Só que isso, falado numa igreja, torna as coisas muito simples. Eu tenho que servir o todo, amar o próximo. Não, ele tem que, independente da raiva que ele sente do outro, ainda reconhecer que o Cristo está no outro. Porque a raiva é só a sombra do inconsciente coletivo ali, perpetuando o domínio do inimigo. Eu estou querendo andar aqui. Vai. Então, nunca repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda, ou até para aquele que não pediu ajuda, mas nós estamos em oração e vigília coletivamente. Né? E é assim que os nossos problemas são resolvidos. Porque até falar isso na Arte de Curar pelo Espírito, que agora virou aula da data limite, vai dar, sei lá, umas 3, 4 aulas. Porque se ele está reconhecendo um poder para tudo e todos o tempo todo, observando as ações da vida dele melhor e não temendo mais os seus problemas para observar o que a prática reserva para ele em alguns meses de prática, porque não vai ficar daquele jeito. Mudou a consciência, muda o evento. E isso é pura mecânica quântica. Só que a mecânica quântica é elaborada muito acima do simples pensamento do soltar ou do cancela. Né? Não, daqui a pouco cada um tem um carinho, mas que isso aí não, isso aqui é o soltar, isso é o cancela. Aqui é uma repartição pública. Mas podemos dizer que a prática da presença é o agora, viver o agora? Exatamente isso. Só que com consciência do que é esse agora, né? E saber lidar no agora com tudo que aparecer na tua mente. Porque a mente é o computador mais poderoso que existe para formar ideias, pensamentos, links, avaliações, julgamentos. A mente humana funciona em termos de avaliação material porque é tudo que ela conhece. Então ela valora tudo o tempo todo. Ela não, a mente humana não é o observador. Ele não tem consciência de observador. É o mundo humano que observa ele. O Amit fala isso, acho que nessa de 2007 lá do Roda Viva. Ele não é o observador, ele é o observado. Ele é observado pelo julgamento do outro, portanto ele tem malemar ali uma personalidade com algumas máscaras meio tortas, porque ele não tem segurança interior. Então a responsabilidade do praticante é estar consciente do Espírito Perfeito, independente se vai ocorrer o resultado ou não. A gente já sabe disso. Toda vez que a gente considera que algum resultado não aconteceu, porque a nossa prática falhou, isso é o quê? Agora estou perguntando, quero ver se tem resposta. Samira no vale? Personalização do erro, gente. Não, mas agora você viu que estava na ponta da língua aí, né? Personalização do erro. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei como. Eu quem? Eu humano? É impossível, não sei como, e não posso, e não vai acontecer. Parabéns, é isso mesmo. Tudo é possível aquele que crê. Então, quando o eu humano não sabe como pode funcionar a movimentação desse espírito invisível, ele quer agir sozinho ou resolver sozinho. Ele não vê solução porque ele não sabe como o invisível age. Então, ele está ali o quê? Refém. E na condição de refém só volta a culpar o resto do mundo, né? Por qualquer outra coisa. Pois todo indivíduo é eu sou. Esse mesmo eu sou, que é essa presença que funciona de forma perfeita. Só que eu tenho que me transformar em perfeito, eu tenho uma grande capacidade cerebral. Nós temos que ter o início da compreensão do Espírito Perfeito. Não sei quem que falou que achou o comentário legal lá numa das últimas 2 aulas, que eu falei que nós não estamos, eu até acho que eu falei aqui na última aula também, nós não estamos, quem estuda Joel não está mais buscando Deus ou procurando por Deus. Nós estamos desenvolvendo compreensão da presença de Deus. Eu vou fazer a perguntinha bem tola, né?
Quem aqui lembra, qual foi a última vez que vocês olharam para a janela aqui, pensando lá no céu, no longe, nos seus problemas, e entre olhar para o céu lá longe, os seus problemas, pensando assim, meu Deus, como que eu resolvo essas coisas? Aquilo ali é um instante de ilusão da procura por Deus, clássico. O praticante, depois de alguns meses, ele não sabe o que é isso. Falar, meu Deus do céu, some. Falar, se Deus quiser, some. Porque é feio, porque é errado. Eu não sei porquê. Eu estou falando que é feio. Some do vocabulário do praticante. O vai com Deus. Não é você que falou para mim que não consegue mais rezar? Às vezes você fala, vai com consegue Deus. Rezar. Não. Deus. Não é. Aquilo breca, agora não sai. Aí você vira e fala, eu vou com ele sim. Mas, né, aonde eu posso ir que ele não estará, né? Não é? São coisas que Pode você responder. vai se policiando. Vamos ver onde ele vai me levar hoje, né? Porque onde eu for, ele vai estar. Então, a pessoa pode ir para qualquer lugar ou fazer qualquer coisa, aprendendo a ficar consciente disso. Eu tinha motivos para dar uma corridinha e chegar aqui que eu estava meio atrasado, certo? Mas eu falei, eles já me esperaram, eu já esperei eles tantas vezes meia hora. É? Naquele instante eu fiquei bem calmo e nem atrasou tanto. Gostei da sua risada depois que você falou isso. A que hora que eu dei essa risada? Você falou isso daí ali na porta. A hora que eu entrei? Essa risada eu gostei. Pois todo indivíduo é eu sou. Como que todo indivíduo, se eu sou indivíduo, eu não posso ser o eu sou de Deus. O Filho de Deus nunca é Deus na totalidade. Mas o eu sou, que é o invisível, permeia e penetra ele. Por isso ele é um com o Pai. Então, pois todo indivíduo é eu sou. Deixar esse eu sou agir através de nós é simplesmente seguir princípios espirituais. Agora eu sinto muito, porque princípios espirituais é só vida mística, ciência cristã, Joel Goldsmith e algumas outras. O Joel fala da igreja da unidade. Mas como eu sei que o Joel foi lá para cima no negócio, ele levou a ciência cristã para outro patamar, certo? Não acima do conhecimento, mas acima da percepção, da sensibilidade para perceber o Espírito. Essa é a diferença de Joel e prática de ciência cristã. Sensibilidade e conhecimento para perceber e falar do Espírito, porque era o próprio Espírito falando do Espírito no Joel. Por isso que a gente lê, aprende mais, vê, a hora que lê, tem um pouquinho, mais um pouquinho, porque o conhecimento do Espírito é infinito. Agora, isso não existe passar esse conhecimento de forma dogmática, espiritualista ou esoterista. Porque se as pessoas estivessem conseguindo pensar a respeito disso, essas coisas estavam não acabando, mas transformando, né? Transformando. Então, esse eu sou, que é aquele que está em mim, que é maior que está no mundo, ninguém sabe quem ele é, como ele funciona, se existe mesmo. Então, quando a gente fica consciente, tem umas coisas que dão umas voltas e voltas de novo, mas não tem jeito. Fica consciente de vácuo quântico, campo unificado, tem uma onipresença. É a mesma coisa de saber que quem vem de carro, o carro está na garagem aqui. Tá, estou consciente que está lá, não sinto, mas tá. A presença ou esse invisível está aqui, embora eu não veja. O funcionamento dele é harmonia. Eu estou sentindo o que dentro de mim? Eu vou continuar lutando contra o mundo? Pois todo indivíduo é eu sou. Vida, verdade e amor. E seu corpo existe como ideia eterna. Quando diz aqui que todo indivíduo é eu sou, e eu sou é vida, verdade e amor, é aquele negócio que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e o amor. É o eu sou dentro, que compreende o outro, que o outro não compreende, que existe esse invisível, que esse invisível é harmonia. E que se eu estiver me harmonizando internamente, eu vou ter comunhão, portanto, os problemas da vida solucionados. A questão dos problemas da vida solucionada é que virou dízimo, uma troca com Deus para solucionar o problema da vida. Como não funciona, todo mundo vai na igreja, mas eles têm uma dúvida muito grande se a igreja vai resolver os problemas da vida. Então muitos não vão ou perdem a vontade de ir porque vê que não funcionam os problemas da vida. Aí tem aqueles que entram na crítica e dizem, mas também barganha com Deus não vai funcionar. O sentido, teve uma aula que eu falei isso, acho que foi na Allan Kardec, ou no ecumenismo. O sentido da intuição humana, que buscar Deus resolve os problemas da vida humana, está errado. A única coisa que está correta, o sentido de buscar Deus para resolver os problemas da vida humana está correto. A maneira de buscar está errado, porque foi buscado sempre para o externo e não dentro de uma consciência interior que fica consciente de uma presença onipresente. Quando faz isso, acabou, porque daí para frente é iluminação.
Porque a iluminação nada mais é que estar consciente, não é ver algo, né? O Buda estar aqui, ó. Pois todo indivíduo é eu sou, vida, verdade e amor. Seu corpo existe como ideia eterna, espiritual e harmoniosa, porque o corpo humano é um arquétipo no infinito do universo, como ideia eterna, espiritual e harmoniosa. E todos os espíritos manifestos, todas as almas conscientes, pessoas, certo? Elas são espirituais e harmoniosas. Pelas viagens, pelas paragens e a crença daquelas paragens, elas ficam sujeitas ao inconsciente coletivo. Mas como ideia eterna, espiritual e harmoniosa, o corpo existe e ele é perfeito. Então, a ideia de corpo como homem no universo é uma ideia tão eterna quanto o próprio universo. Espiritual e harmoniosa, sujeita apenas às leis do princípio, da alma, do espírito. Está dizendo aqui que essa vida espiritual, o corpo, essa ideia eterna, deve ser sujeita apenas às leis do princípio da alma, do espírito. E é nosso privilégio, dever e responsabilidade conhecer esta verdade, e a verdade libertará todos aqueles que se voltam para nós. Quando diz aqui, ó, sujeita apenas à lei do princípio da alma e do espírito, está dizendo que nós estamos sujeitos apenas, quem começa a conhecer isso, ele tem que estar sujeito apenas por uma lei, um princípio, que é a perfeição do Espírito de Deus e a consciência desta presença e perfeição. Ele vai andar treinando e ficando consciente disso nessa rua com gente andando com máscara, porque não tem o que fazer. É em qualquer situação. Isso é levantar dos mortos. Agora, você fala levantar dos mortos, parece um absurdo, né? Mas não tem a frase, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti, porque a pessoa vai ficar cantando que Cristo está nela. Não, ela descobriu que ela é uma consciência crística. Cristo resplandece nela porque ela passa a estar sob princípios espirituais. E se ela está sob princípios espirituais, isso é lei, e isso vai ter um efeito. Não como causa e efeito, mas como lei e substância de si mesma, a harmonia da manifestação da graça na vida humana. Então a pessoa sai do inferno ou do caos para alguma solução, uma melhora, e depois ela não sabe mais o que é não sentir segurança na vida ou angústia, né? Porque a dor da angústia, já que a gente entrou por esse assunto, a dor da angústia nada mais é que um vazio interior que não consegue mais ser preenchido pela vida que está ao entorno dela. Aquela informação saturou. Ela pode aproveitar de uma ou outra coisa da vida humana, mas aquela angústia não sai, porque a consciência saturou de informação da vida humana. Chama início da sede espiritual. Ah, meu amigo, mas até descobrir que está com sede. Não sabe que existe água? Como é que vai saber o que é a sede? Aqui entra aquela frase, né? Quem beber da minha água jamais terá sede, porque ele não tem segurança e medo sobre o dia seguinte ou como vai ser o resto da jornada infinita dele. Aqui, ó. Sujeito apenas, a consciência vai estar, né? O corpo vai estar sujeito apenas às leis do princípio da alma, do espírito. E é nosso privilégio, dever e responsabilidade, embora seja dever e responsabilidade, é privilégio, porque o praticante ele descobriu o santo grau. Conhecer esta verdade, e a verdade libertará todos aqueles que se voltam para nós. Então, o privilégio, dever e responsabilidade é conhecer. O praticante tem um período de maturação dentro da prática. Enquanto ele conhece, ele vai vendo pequenos efeitos, até que ele se estabelece como praticante. O Elton falou que é 10 anos para ter uma boa noção geral da prática. Agora, se em 10 anos ele vai ter uma boa noção geral, com 5 anos de prática, ele tem que estar na condição de estar obrigado por coragem do herói a orar por qualquer situação de qualquer pessoa. E ele não vai sentar a rezar pedir, ele vai estar na consciência da presença por qualquer problema o tempo todo. Como consciência individual, espiritual e infinita, como consciência individual, espiritual e infinita, eu corporifico meu universo, corporifico ou incluo a ideia de corpo, de casa, de atividade, de rendimento,
saúde, riqueza e amizade, e estas estão sujeitas apenas às leis espirituais da vida. Ele está mais uma vez aqui, essa frase aqui, uma contemplação de onipresença, ó. Como consciência individual, espiritual e infinita. Vamos entender um pouquinho isso. Nós somos consciências espirituais e individuais. A parte em que nós somos infinitos é que o mesmo invisível que habita o meu ser, que é espaço físico no universo, manifestação do meu ser, ele é 100% igual ao invisível que habita cada um de vocês, que habita o invisível dessa mesa e do espaço galáctico. Esse invisível, ele é uma homogeneidade divina, um espírito nele mesmo, igualzinho, eterno, pura harmonia. Então, a substância de todas as formas é uma única farinha, se a gente for falar, né? Baixar o teto um pouco. Essa substância invisível é uma única massa, igualzinha. Como consciência individual, espiritual e infinita. Então, se eu sou consciente que essa consciência mora em mim, eu sou consciente da consciência infinita. Quando a gente fala, para onde fugirei de tua presença, dentro de tudo que está dentro, tudo que existe está dentro de Deus. E nós dentro de Deus. Então, como o raciocínio é o seguinte, gente. Elaborar como vai entender isso, aí depois vocês pensam nisso. É como se nós estivéssemos dentro de nós mesmos, porque nós somos o próprio universo. O próprio. O ser humano é o único ser, se tiver ET também é possível. O ser humano é o único ser capaz de ficar consciente do universo. Essa energia onipresente, ela é consciente de amor e harmonia. E o ser humano? O ser humano é aquele que cresce em conhecimento, para quem acha que existe vidas através de vidas. Porque se não existir, ele ia ter que dar um jeito de fazer uma só, então tanto faz. Ele é o único ser que ele pode olhar para o universo e começar a pensar sobre Deus por muito e muito tempo. Até ele entender o invisível e descobrir que ele é um com o invisível. A partir dali inicia o renascimento pelo Espírito. E o objetivo é que ele se reinicie em vida. Por que ele sempre se reinicia em vida? Porque é um aqui e um ali que entende. E quando entende, tem que entender num lugar que dá para ajudar mais gente. Né? Então não adianta iluminar lá no meio dos iluminados. É eletromagnetismo, ele está numa consciência inferior, num atrito de consciência. Ele vai iluminar onde? Lá onde está o atrito de consciência. Numa dimensão que nem essa que nós estamos aqui. Como consciência individual, espiritual infinita, eu corporifico o meu universo. Aqui já é uma afirmação na contemplação. Eu corporifico o meu universo, corporifico ou incluo a ideia de corpo, de casa, de atividade, de rendimento. O que ele está dizendo? A presença está em todos os lugares dentro de mim. Minha casa é morada da presença, meu negócio é morada da presença do Espírito Perfeito. Meu corpo é o templo do Espírito Perfeito, da presença de Deus. Isso é rezar, pedir, isso são, mentalização não serve, né? Pequenas meditações contemplativas diárias que vão nos colocando, né? Nos estabelecendo no Espírito. Eu imagino que a Samira deve encher disso aí lá no grupo, porque pelo quase nada que eu sei do grupo, me parece que tá indo legal. Muito bem. Muito bom. Muito bom, exatamente. Eu falei legal para dar uma zoadinha nessa aí. Porque as conversas que eu fui conversando cada vez menos com Samira, mas porque eu não precisava falar mais, você entendeu? Inclusive ela ficou mais calada que eu, nas nossas conversas, né? Então eu fui observando, falei, bom, tá tudo certo. Como consciência individual, espiritual, infinita, eu corporifico meu universo. Meu universo é quem? É o universo de Deus, é tudo que está ao alcance dos meus olhos. Corporifico ou incluo a ideia de corpo, de casa, de atividade, de rendimento, de saúde, riqueza e amizade. Só que tem uma pegada aqui, né? A gente tem que corporificar tudo isso aqui na presença, mesmo que nada disso aqui esteja em ordem ou algumas coisas dessas não estejam nem existindo na nossa vida. Porque se eu sofro pelo que não existe ou pelo que não está bom, isso é grave, tá, gente? Esse assunto tem vindo na minha cabeça nos últimos dias. Isso é idolatria. Eu sofro pela forma.
que eu tenho, que eu desejo, ou que eu não tenho. É idolatria. Porque ele está sofrendo pela forma, seja ela doença ou coisa. Não está considerando o Espírito. Então o mundo inteiro não está considerando o Espírito de Deus nesse momento, né? Não é verdade? Nem as igrejas. Aqui. Rendimento, saúde, amizade, riqueza. E estas estão sujeitas apenas às leis espirituais da vida. Então, se o indivíduo está corporificando todas as áreas da vida dele e ficando consciente de que estas coisas estão sujeitas apenas às leis espirituais e à vida, quando ele está falando aqui da vida, aqui ele está falando de Deus vivo, onipresente, tem que ser vida em tudo. Então, ele tem que ser vida em tudo para aquele que está consciente disso. O tempo todo, senão o problema toma conta dele, quem tem força é o problema é o inimigo. E o inimigo é a mente. O período de observação da prática, gente, é carinho ao estudo e observação diária de tudo que acontece na nossa vida, aqui dentro e fora, aqui dentro e fora. Às vezes a gente vai dar uma escorregadona dentro, algumas escorregadinhas fora. Todas elas são trabalho com a sombra, aperfeiçoamento da prática. Porque quando reconhece que erra, trabalha aquilo dentro, ou consegue elaborar aquilo, o que seria uma elaboração de um erro? A pessoa não vai se culpar. Não tem um áudio do Joel que ele fala que não é para a gente se culpar pelos erros que a gente cometeu há minutos atrás, que nem aqueles erros têm o poder de nos separar de Deus, ou desta presença? Isso? Licença, professor. Sim. Para quem eu ia até trazer como referência de leitura para que vocês refletissem a introdução do livro Parentes para a Eternidade, do Joel, a introdução. Quem quiser ler o livro, aliás, é uma boa dica, é um livro muito Denso. confidente, denso, para se mergulhar mesmo. Mas aí é só a introdução que ele fala a respeito dessa pauta que o Sandro acabou de comentar. Por favor, tenham, tá? E reflitam sobre só a introdução. Então aqui, vou ler de novo para dar sentido. Como consciência individual, espiritual e infinita. Por que é consciência individual, espiritual e infinita? Porque ser um com a presença, eu sou um com o Espírito infinito, não preciso me preocupar com as outras coisas que não estão do modo humano fisicamente ao meu alcance. Não importa, o invisível é um só. O indivíduo tem que assumir esse caminho para que as coisas da vida dele comecem a consertar de alguma forma. As pessoas querem consertar as coisas antes da prática. Elas querem as coisas antes do reino. Agora, não, mas então eu vou ficar carola para buscar o reino para depois resolver minhas coisas. É as duas coisas junto. Porque vai precisar sofrer a angústia que já está da vida humana, tentando entender o desenvolvimento da consciência dessa presença ou do reino. Porque se o reino interno eu vou ter que enxergar de dentro para fora, porque é eu que crio a realidade. Só que não sou eu que crio, é Deus que cria em mim. Então como é que eu vou estabelecer esses princípios e aprender um pouquinho a viver neles, né? Porque a primeira coisa que acontece é um conforto interno, porque começou a encontrar as respostas de quem é Deus, onde é que ele está, como é que isso aqui funciona. E a pessoa mesmo entende, ela vê, se ela não entender, porque ela pode olhar, ela fica meio curiosa, ela olha e fala, de onde veio isso aqui? Nossa, mas ela começa a ver que faz isso. Pronto, tem entendimento para aquilo, se der uma olhadinha lá, pega no tranco. O corpo não age sozinho, ele é governado harmoniosamente pelo poder espiritual. Na vida humana, o poder espiritual que comanda o corpo é a mente, só que é num nível espiritual inferior. Não tem ação da presença, tem ação do livre-arbítrio e da consciência individual que está nessa jornada, né? Quando ele começa a praticar a presença, é mais Deus agindo nele, um pouco, cada vez mais, do que ele sozinho como humano. O corpo não age sozinho, ele é governado harmoniosamente pelo poder espiritual. Então, se eu estou sob o desenvolvimento de consciência espiritual, eu estou com o meu corpo sendo governado pelo poder espiritual. Agora, o poder espiritual não é poder contra algo, nem contra a doença, ele é poder contra nada, porque ele é espírito perfeito, não precisa se opor a nada. Então, quando eu estou tomando consciência que ele é espírito perfeito, que ele não se opõe a nada, eu também não vou. Por que eu vou ter minha doença?
como o Joel diz, né? No começo do entendimento da prática, os estudantes têm conflitos para estabelecer esse pensamento. E não precisa ter culpa ou achar que está pensando errado ou entendendo errado, porque está com esse conflito enquanto tenta entender isso aqui. Porque é desse jeito que entende. Quanto mais entende, mais firme fica naquilo, porque aí é consciência. Né? Aí amadureceu a consciência na prática. Aqui. Quando o corpo parecer discordante, inativo, superativo, instável ou aflito por dores, sempre há ideia subjacente a isso, de que ele possa agir sozinho, que tenha poder por si, de se mover ou não, de sofrer, de doer, de adoecer ou de morrer. O corpo por si só, ele é praticamente carne morta, ele não tem poder nem de ficar doente, ele fica doente por causa dos nossos pensamentos. E a gente tem problema por causa dos nossos pensamentos. Então, o corpo por si só não tem poder de nada. Aí nós damos algum poder com a nossa ignorância aos malefícios do corpo. Enquanto a gente está superando esses malefícios do corpo, nós estamos passando por o que é a catarse, é a compreensão de acontecimentos na minha vida. Eu estou me sentindo de determinada forma que não é legal, mas como que está a minha vida, o entorno da minha vida ou o meu interior? A pessoa não se sente legal, mas o interior dela não está legal. Como é que ela vai estar legal? Ah, mas aí ela não sabe como resolver o legal dentro dela. Tem que ter ela tem que começar, nem que seja a resolver pequenos problemas. Porque pequenos problemas é no nível humano, mas resolver pequenos problemas vai dar um alívio temporário, ou a impressão que ela está fazendo algo. E daqui a pouco ela vai estar do mesmo jeito. Mas se com a prática ela começa a ficar consciente que os problemas não podem ter mais poder sobre ela, e ela vai compreendendo a prática, da mesma forma ela vai resolvendo os problemas periféricos. Então ela começa... A vida dela começa a tomar uma outra dinâmica, porque a pessoa não vai estar tanto tempo trancada em seu sofrimento, ela vai ter partido um pouco para ação, e um pouco para ação com um pouco de consciência. Então isso é o início de uma transformação. E transformação visível para o praticante que não está sofrendo tanto, ou para aquele que está sofrendo muito, porque... Entendeu isso aqui que nem no começo desse trabalho? Eu vi que era a única saída para as grandes segunda catarse da minha vida. E mesmo ninguém entendendo, eu escolhi que a saída era aquela que eu entendi. Eu segui, não tinha outra opção. Ó. Quando o corpo parecer discordante, inativo, superativo, instável ou aflito por dores, sempre há a ideia subjacente, né, a ideia por trás do pensamento, de, eu estou com dor de cabeça, é o corpo agindo sozinho, né? E que tem o poder por si, de se mover ou não, de sofrer, de doer, de adoecer, de morrer. Ele está falando que isso é o que a gente sempre pensa de doenças e mal-estares. Sempre pensamos a mesma coisa. Na prática, embora a gente ainda possa sentir o sofrimento do corpo, a gente vai tentar reinterpretar aquela somatização, aquela indisposição, aquela dor. Ó. Ele não dispõe de atividade ou inteligências próprias. Tem uma inteligência e uma atividade por trás daquilo que nós consideramos sofrimento, e é nisso que a gente vai desenvolvendo na prática. Toda ação é espiritual, portanto, ação boa e onipotente. Toda ação consciente da prática é uma ação espiritual, portanto, boa e onipotente. Nós estamos aprendendo a permanecer nesta consciência para ver os resultados fluírem de nós. E eles fluem de nós não por intenção, mas por princípio espiritual de lança o teu pão às águas. É o tempo todo, para todas as coisas. A consciência está mudando. O amadurecimento da consciência é para lança o teu pão às águas. Né? E para lançar o pão às águas, ele tem que ser aquele que alimenta 5.000. Ele não pode temer as coisas e as circunstâncias humanas. E mesmo que ele tenha que apenas trabalhar isso com mais 3 ou 4 pessoas mais próximas a ele, se a vida dele é meio limitada no momento, é ali que ele deve aplicar a prática. Porque se Deus é Espírito perfeito, tudo que está ao nosso alcance a qualquer momento é a perfeição. Então, se uma pessoa convive com 2 ou 3 e é ali que ela tem problemas, Deus não é presente ou onipresente, aquela situação é onde deve ser reconhecida a presença. Reconheça Deus em todos os teus caminhos. O ser humano olha tanto para o problema interno dele. Na verdade, o problema é externo, mas ele sente dentro. Então ele olha para o problema externo da vida dele, mas ele está sentindo o problema dele dentro. Então ele está olhando só para dentro.
Então ele nunca imaginou que ele podia apenas simplesmente começar a reconhecer Deus nas presenças e nos locais com esta consciência aqui e ver os problemas se dissiparem porque eles não existem mais na consciência do indivíduo. E aí, às vezes eu solto uma frase e aí já vem lá outra, né? Quando a consciência está tranquila, não há tempestades, nem dentro, nem fora. E se eu estiver na tempestade, eu continuo nadando no crawl lá bem devagarzinho e penso isso, porque não tem outro jeito. Porque é assim que sai disso. E sai mesmo. Qual foi a última palavra aqui? Como consciência individual, quando o corpo parecer discordante, toda ação espiritual. Ó, quando reconhecemos esta verdade ou estas verdades, reconhecer as verdades constantemente. Se eu não estiver tendo muito convencimento por volume de estudo, partamos do princípio básico: se Deus é espírito, ele é invisível. Se Deus é Deus, ele é onipresente. Se ele é espírito e é invisível, ele é Deus, ele é espírito perfeito. É espírito perfeito que permeia todas as formas. Pô, isso é contemplação suficiente para observar qualquer situação, só que tem que estar consciente disso. E por que no começo da prática é difícil ficar consciente disso? Porque a força do inconsciente coletivo, do problema ou da crença da pessoa, está maior que a consciência dela disso daqui. Aí eu tenho que trabalhar esta consciência aqui. Ficar consciente disso aqui, olhando tudo que estiver acontecendo como problema, para finalmente entender que eu estou retirando o poder que eu dava ao bem e ao mal em minha vida. E algumas vezes, em determinadas áreas da nossa vida, leva mais tempo para trabalhar isso aí. Mas de cara, no grosso, no geral, ele joga tudo que era conceito da vida dele dentro da prática. E coisas mais difíceis, ele vai trabalhando mais devagarzinho. Se não fosse assim, todo mundo ia ter que iluminar de uma vez, né? E a iluminação, no caso nosso aqui, porque iluminação sempre é uma palavra pesada para o ser humano no planeta Terra ainda. Iluminação é tomar consciência da presença, descobrir como é que ela age através da nossa consciência. Sem que haja intenção nossa, porque nós estamos aprendendo a descansar. E iluminação é isso. Então, iluminação é comunhão ou individuação. Que como iluminação lembra de luz, é uma palavra pesada para os desconhecedores desse assunto. Porque fica parecendo uma coisa. É tão mentira e estapafúrdio, para quem não conhece esse termo, quanto pensar que nós possamos ser igual a Jesus Cristo. Não igual na altura espiritual que ele alcançou, mas entender que ele é um ser humano tão comum quanto a gente, e que estudou alguns anos e que iluminou, entendeu essa verdade e quis compartilhá-la. E aí tomaram ele pelo único e legítimo Filho Imaculado, que perpetuou o pecado da gente achar que a gente é pecador, né? Que ele morreu pelos nossos pecados. É. Pior ainda, né? É culpa ainda. Ah, mas eu sou mais pecador. Quando reconhecemos esta verdade ou estas verdades, aprendemos nelas, porque isso gente, é a SWAT entrando na mente ali, né? Sequestrando o pensamento, é o BOPE, está entrando na mente nossa para sequestrar o pensamento humano, que é rotina o tempo todo, e o pensamento humano causa sofrimento, não tem jeito. A pessoa não fica Carola Beata Jota. Vocês me conhecem um pouco, eu falo um pouco de bobagem, às vezes eu dou uma risada, eu solto umas. Quem me conhece mais de perto sabe um pouquinho mais disso, né? As pessoas mais próximas, mais antigas, não estão nem vendo isso mais, porque eu não consigo tanto conviver com elas, mas outras sim. Então, o bom humor diante... É uma coisa interessante, é começar a fazer piada com princípios da prática. Você começa a fazer piada com princípios da prática diante de situações estapafúrdias, e daqui a pouco você está rindo das piadas que você fez, e alguém do seu lado pode não entender, achar que você está rindo demais. Não é, porque você está vivendo no estado interior, que a maioria do tempo você está ficando, você está percebendo tensões emocionais e dissipando-as o mais rápido possível. Quantos aqui tiveram a postura física ou a feição transformada pelo início da compreensão da prática, né? Aqui, ó. Quando reconhecemos esta verdade ou estas verdades, o corpo responde ao conhecimento ou compreensão da verdade. Isso aqui
Isso aqui é básico na ciência cristã. Estudou lá o Ciência e Saúde, isso aqui começa a acontecer, tá? Estudou lá, começou a entender, isso aqui acontece. Ó. O corpo responde ao conhecimento ou compreensão da verdade. Nenhuma mudança ocorre no corpo, pois o erro nunca esteve nele. O que muda completamente é o conceito de verdade que é, que foi e que sempre será. Ele vai ter no conceito dele de verdade melhorado cada vez mais, porque a verdade não vai melhorar, o conceito dele de verdade melhora. Ó. O que muda completamente é o conceito de verdade, que é, que foi e que sempre será. Então significa que o conceito dele a respeito da verdade está mudando. Quando o conceito dele a respeito da verdade está mudando, ele está amadurecendo dentro da prática. Porque a compreensão de presença do Espírito perfeito é cada vez mais ampliada, mais elaborada, proporciona um pouco mais de compreensão, segurança e descanso em nós, principalmente quando algum lado cai. Porque você não consegue usar naquela hora ali, não entendeu nada. Pode sentir o impacto de um problema assim, não, mas aqui eu vou ter que usar isso aqui agora, porque se eu já estou sabendo disso, eu não usar isso aqui, qual é essa saída mais rápida para isso aqui? Nenhuma. Lembremos aqui de que não há nenhum paciente externo. Quando ele fala paciente externo, aqui está entre aspas, não há nenhuma pessoa externa que necessite de nossa ajuda, porque como que não vai necessitar? O praticante está conhecendo a solução da presença, que age através da consciência dele, não porque quer ajudar ou curar, mas porque ele está consciente de que não há problema no outro, ele tem que fazer isso para tudo e para todos. Ó. Então o que ele chama de paciente externo aqui, qualquer pessoa com problema diante dos nossos olhos. Vamos ampliar aqui o paciente externo, né? Lembremos aqui que não há nenhum paciente externo, nenhum corpo fora daqui sendo curado, melhorado ou corrigido. Trata-se sempre de uma falsa ideia ou crença no pensamento do indivíduo que deve ser corrigida. Lembremos aqui que não há nenhum paciente externo. Mas como que não é? O cara está ali doente. Não dá. Quem que é a realidade verdadeira por trás daquele indivíduo doente diante dos nossos olhos? É a presença. Todo mundo que é corpo, na verdade, está achando que isso aqui é vida material. Nós somos espíritos manifestos. Ou como é que vocês acham que troca uma ideia lá em nosso lar, na sala de aula? Assim? Do mesmo jeito. É o espírito manifesto. Agora, o espírito manifesto ignora que ele é forma perfeita. O que acontece? Ele está solto no universo, num determinado planeta, sujeito à crença coletiva daquela turma, num nível de consciência inferior. Nenhum corpo fora daqui a ser curado, melhorado ou corrigido. Como o Joel diz lá no Arte de Curar pelo Espírito, que a gente deve compreender que não há doente para se curar, pobre para enriquecer, ou pecador para se perdoar, há o Cristo para ser reconhecido. Porque isso é o princípio da prática que leva Gente, a ação da graça através de princípios da prática, ela é uma constante que vai virando surpresa pela graça. Quantas curas ou benesses o Joel proporcionou, que era cavalar, era uma quantidade absurda. Muitas ele ficava sabendo, e outras, quando chegava ele... É como se alguém estivesse entrando pela porta e avisando que está acontecendo uma festa. Cada vez que chegava uma graça a ele, ou a carta não tinha chegado a ele, ou nem o pedido, mas a pessoa tinha direcionado o pedido, porque o pedido tinha sido direcionado a uma consciência que não dava mais poder àquelas circunstâncias. Olha a metafísica envolvida no processo, olha a ajuda da mecânica quântica. Que nem a gente falou, acho que foi na aula de comunismo, que esse trabalho vai ter efeitos em 5, 10, 15 ou 15 anos ou mais. Nós estamos estudando a prática, a gente assume todo dia. Nós estamos assumindo a prática com algum grau de dedicação. O testemunho é o alívio interior, uma compreensão da consciência, a resolução de alguns problemas, né? E eu acho que a parte mais interessante é que não tem mais nenhum dia igual ao outro. Nenhum. Porque todo dia vai ter um problema. Cada vez aquele problema vai ter que ser reinterpretado de forma diferente. Se a gente tomasse... são 15 para as 11, é isso? Vocês querem ir fazer o intervalo? Que horas? Porque se a gente fizer agora, a gente vai voltar ali umas 11... Umas 11h15? Dar uma folguinha, né? Porque aí a gente vai até 1 hora, certo? Uhum. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
O que muda completamente, não, é aqui, quando começamos a compreender. Não há nenhum paciente externo, nenhum corpo fora daqui a ser curado, melhorado ou corrigido. O indivíduo está começando a compreender que ele está em solo sagrado o tempo todo, andando na presença o tempo todo, reconhecendo a presença o tempo todo. Se ele vê uma criança ralhando, uma mãe ralhando com uma criança na rua ali porque ela não sabe educar, ele já não vai sentir a raiva que ele sentia antes no início do trabalho com a sombra. Ele passa batido, né? Ele reconhece os dois do Cristo ali, vai embora. Ele vai fazer o quê? Vai parar, vai intervir? Só se a mãe estiver espancando, né? Ele tive que ver o que faz no momento, mas ele começa a não ser afetado. Ele anda pela rua e ele começa a olhar para as pessoas. Olha só para você ver, isso é uma percepção da prática. Ele não está mais tão fechado dentro dele, ele olha as pessoas nos ônibus, nos carros, ele não fica tentando adivinhar o que elas estão pensando, ele pensa uma coisa: elas não sabem o que eu sei. E a gente começou a descobrir que não sabe nada, mas que o pouco que a gente descobriu é muito diferente do que tudo que ensinaram para a gente a respeito de Deus, presença de Deus ou ação de Deus até este momento. Né? Uma semente preciosa. Né? Aqui. Trata-se de uma falsa ideia ou crença no pensamento do indivíduo que deve ser corrigida. O planeta inteiro está metido dentro do paradigma materialista, dualidade. Aqui vida material a gente se ferra, espiritual do lado de lá. Como ele fica fechado em seus conflitos, ele pode não ter produtividade, não sabe nem para onde ir na vida dele, mesmo que o talento esteja ali, ou a habilidade. Porque assim, muitas vezes o talento ou a habilidade, gente, ele vai porque assim está reprimido, tá? Tem conteúdo reprimido aí, é coisa séria isso. Tem sombra ali. A sombra domina, toma conta. A sombra é o quê? É repressão psicológica, ali é o autoflagelo. É aquilo que a gente quer esconder às vezes a gente quer esconder da gente mesmo, que a gente até pode ter alguma capacidade, porque a gente se julga incapaz. Olha que tamanho de sombra. A prática faz um trabalho com a sombra sem que eu precise estar consciente do que está sendo trabalhado na sombra. A gente vai ficar consciente de alguns aspectos, porque os princípios da prática levam a gente a avaliar esses aspectos, que é crítica, julgamento, o conceito que eu tenho de mim mesmo. Por que eu estou deixando todos esses pensamentos me dominarem se existe uma presença presente? Como é que eu vou elaborar para orar e vigiar junto com os pensamentos humanos ali para apaziguar aquilo? Então, por mais que a gente não aprofunde nas sombras individuais, porque isso é desnecessário, as pessoas, todo mundo tivesse que entender metodologia arquétipica e todos os termos técnicos, psicanalíticos, para fazer uma autoanálise. A prática da presença, ela promove esse trabalho com a sombra, porque está nos tornando consciente de algo maior para aprender a observar por que o ser humano é tão problemático. Então eu estou acolhendo a sombra do geral. Quando eu acolho a sombra do geral, eu estou tentando entender por que o ser humano reage. A gente começa a entender por que ele reage a isso, porque não tem segurança em nada. Mesmo que ele tenha muita fé, a fé é num Deus distante. Não há ali nada de contato, mínimo contato real com alguma consciência de uma presença, que é o que deveria ter na mente de todos os líderes religiosos, mas não é assim, porque eles são líderes, ministros, eles como pastores tinham que passar isso para as ovelhas. Isso não é passado porque nem eles sabem, porque a religião dogmática está calçada no bem contra o mal. Tem Deus, um dia ele volta, mas aquele do diabo e a vida é assim mesmo. Vamos rezar e pedir, porque quem sabe o dinheiro aparece. O dinheiro aparece é uma questão menos pungente para o praticante, né? Porque ele vê que ele tem que englobar tanta mais coisa da vida humana, a visão global, que ele vê que o dinheiro é um detalhe, é uma peça, é um encaixe ali. É uma graxa para funcionar essa engrenagem da vida? É claro que é. Mas essa graxa, esse óleo só vai aparecer e ter ali se a vida estiver engraxada. E a vida engraxada é quando ele é o observador que está tendo essa visão de que a vida pode funcionar. Olha só, o observador observando, achando que a vida não vai funcionar, ou não pode funcionar, ou ele não sabe como resolver o problema, esse é o sentimento dele, ele está criando isso. Há quantas voltas a gente deu de mecânica quântica aqui hoje? A prática tira a gente disso, porque o pensamento humano vai continuar na mente. O Joel me ensinou, pensamento não tem poder. Enquanto a gente é ignorante espiritualmente, é de escuridão espiritual da dualidade,
A gente não sabe que o pensamento não tem poder. Para a gente, tudo que existe é o poder do pensamento e uma fé em Deus, mas eu vou pensar firme aqui, porque quando a gente descobre que não há poder no pensamento, eu vou observar os meus pensamentos e a minha ação humana mental, sabendo que independente do que esteja acontecendo na minha mente, aquilo não tem poder. Mas o que tem poder para que a minha vida siga na prática é esse descanso interno e essa observação na vida diante dos acontecimentos e das nossas necessidades e rotinas. Porque a prática tem que estar ali, porque senão as coisas não funcionam, as coisas não andam. Precisamos andar mais com esse texto aqui. Vamos tomar café? Professor Juliano.